são tão reais que são bizarros. Sim, os bebês reborn tomaram conta das redes sociais e também da grande mídia em certo nível. E eu gostaria de falar sobre isso, gostaria de falar sobre esse fenômeno dos bebês reborn, mas não de um jeito psicanalítico, psicológico, mas de um jeito mais mundano, assim, mais do dia a dia. E primeiro é necessário dizer que, bom, são só bonecos, né? Mas apesar disso existem políticos institucionais que tentam fazer o nome em cima disso, como o Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, como o Cristiano Caporeso, do PL de Minas Gerais, como Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, que no seu projeto para evitar que bonecos vão para o SUS, ele diz que é necessário um uso racional e ético, né, do SUS. E por fim, até o deputado Zé Trovão entrou nessa. E a Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro, fez um projeto para que o SUS possa dar tratamento psiquiátrico para mães de bebês reborn. E tudo isso se passa como se a gente tivesse um surto de mães de boneco indo para o SUS para poder fazer uma consulta para os seus bonecos, né? Tudo isso se passa como se fosse uma grande loucura. E dentro da política institucional chegou até no nível de um deputado levar um desses bebês reborn para fazer uma fala pública ali dentro da Assembleia. Senhor presidente, eu estou aqui com a minha neta, a boneca Sborne, sei lá como é o nome, para dizer a Bahia ao Brasil. Vale dizer que de fato existiu um caso em que uma mãe de bebê reborn, uma dona de boneca, levou ela até um posto de saúde e queria que uma vacina fosse aplicada na bebê, mas aplicada de um jeito falso, né, para fingir, que a enfermeira fingisse aplicar na bebê para ela poder tirar uma foto e colocar nas redes sociais. Evidentemente, a enfermeira negou isso, disse não para ela, e ela saiu exaltada do lugar, né? Saiu exaltada da instituição e ainda chegou a dizer num dado momento que o desejo era da filha mais nova, filha de verdade, filha real, né? Que a filha mais nova queria ver o bebê reborn tomando uma vacina, né? E que, portanto, dessa forma a gente pode concluir que a enfermeira negar aplicar a vacina seria negar, satisfazer o desejo de uma criança e toda essa manipulação do jeitinho em que é necessário manter uma simpatia, é necessário ceder a todo momento, dizer um não pode ser interpretado como uma grosseria, mas que convenhamos nesse caso tá tudo bem, né? Vale dizer também que a maioria das criadoras de conteúdo de redes sociais que estouraram por conta de bebê reborn são colecionadoras ou vendedoras, né? Teve até uma moça que ela levou o Gui, que é o nome do bebê reborn, é uma vendedora e colecionadora, levou o Gui para o shopping e aí foi atazanada por uma pessoa que viu e achou estranho. Fui chamada de maluca por uma senhora no shopping porque eu estava andando com o Gui. Ah, meu Deus, senta que lá vem história. Bom, eu estava na praça de alimentação esperando a minha mãe pegar o lanche que a gente tinha comprado. Como eu tava com o Gui, falei, mãe, como eu tô com o Gui, eu vou ficar sentadinha ali de boa enquanto você pega o lanche. Tava ela e minha tia. Duas senhoras passaram. Eu vi que elas ficaram olhando, mas elas não me perguntaram nada. E eu deixei pra lá, né? De repente elas passaram de novo. Eu falei, elas vão perguntar. Elas vão perguntar. Eu vou só esperar. Volta elas de novo, olha pra mim e fala, não me diga que isso é uma boneca. Mas eu acho interessante trazer aqui também alguns pontos e eu tentei procurar alguma produção em periódico científico sobre isso, mas é um negócio meio novo, estourou há pouco tempo, não tem nada por enquanto, mas há algumas entrevistas. E a psicanalista Thaís Basile, ela traz pra gente um ponto que eu acho interessante e que envolve o fato de que você tem uma condenação das mulheres que têm lá os seus bebês reborn, tem os seus bonecos, eu vou chamar de boneco daqui em diante, tem os seus bonecos, mas você não tem o mesmo tipo de condenação quando é um rapaz que tem a sua coleção de bonequinho do Star Wars ou do Capitão América, por exemplo. Ela vai dizer que, de um ponto de vista social, não é permitido às mulheres um retorno ao infantil. Ou seja, não é permitido às mulheres retornarem a uma imaturidade das brincadeiras. Enquanto para os homens isso é permitido, né? Ter bonequinho, ter coleção de carrinho, por exemplo. Não é permitido às mulheres esse retorno a uma imaturidade relacionada ao cuidado. Porque, desde cedo, as mulheres têm uma hiperresponsabilização no cuidado dos irmãos, no cuidado dos familiares e por aí vai. Essa seriedade do cuidado precisa existir a todo instante, ela não pode ser dobrada. E isso, vai dizer a psicanalista, tem a ver com a maternidade compulsória, em que não só é compulsório
ser mãe, se considerar mãe ou desejar ser mãe, como também é compulsório apresentar os dotes de uma mãe perfeita a todo momento, com toda a seriedade possível. Ou seja, exercer esse papel de cuidado sem, em nenhum momento, deixar ele para lá. E não pode ser uma brincadeira, né? Em nenhum momento pode ser algo de brincadeira. E o resultado disso é uma intolerância às mulheres que são vistas brincando de ser mães, brincando de dar cuidado. Isso também mostra, na minha opinião, o limite da brincadeira, né? O limite da brincadeira feminina, quando retorna à infantilidade, é brincar de ser mãe. Aqui, definitivamente, a gente pode observar essa maternidade compulsória, essa constituição do sujeito mulher enquanto aquele que um dia irá ser mãe. E esse cuidado das bonecas reborn é um cuidado imaginado, é um cuidado fantasioso. E quando se tenta falar sério disso, quando se tenta inserir essa ultra-responsabilização feminina no cuidado, faz parecer que cuidar do bebê reborn significa necessariamente abdicar da sua função social de cuidar seriamente das pessoas reais. Como se a brincadeira de fantasia, se a brincadeira imaginada fosse algo que retiraria o esforço do cuidado na vida real. E novamente aqui a gente tem uma hiperresponsabilização feminina no cuidado. Renato de Faria, na coluna no Estado de Minas, ele é doutor em educação pela PUC Minas, e ele vai dizer que essa bebê reborn, esse fenômeno, é uma demonstração de uma parentalidade higienizada, na medida em que o bebê não chora, não faz birra, não faz ninguém passar raiva, por aí vai. E ele fala que há uma ironia nisso, né? Que um afeto inadequado, que muitas vezes acontece com crianças reais, agora é destinado a esses bonecos, a essas bonecas. E acaba retirando essa criança real de ser uma vítima, por exemplo, de um afeto inadequado, né? Isso porque no Brasil, a maior parte das violências contra as crianças acontecem, essas violências, justamente a partir dos cuidadores ou das pessoas do lar. É claro que aqui tem uma ironia, né, um benefício irônico, e que relaciona diretamente o cuidado ao bebê reborn com uma inadequação que existiria no cuidado com as crianças reais, com os bebês reais, como se uma coisa fosse substituir a outra. O Jean Willis, que é mestre em linguística e doutorando em ciência política, vai dizer como que o bebê reborn talvez seja um presságio de uma maneira de se lidar com os corpos enquanto objetos. Talvez seja um presságio, um sintoma do nosso tempo de como se lidar com os corpos enquanto objetos. E essas duas análises eu acho que elas são colunas de revista, de jornal, são interessantes, mas talvez levem muito a sério essa questão do bebê reborn e das bonecas reborn. Eu acho que a gente pode pensar de um outro jeito, não necessariamente colocando de maneira tão séria, mas tentar entender o fenômeno construído por si próprio, com base também em tudo que eu falei até o momento, né? Na ação dos políticos, com base na ação dos comentaristas. Eu acho que vale a pena trazer isso. O Antônio Reis vai fazer uma relação do bebê reborn com psicanálise, com coisas que acontecem na psique, mas ele vai trazer um conceito específico que é o de simulação e simulacro, e esse eu vou pegar para mim e vou abordar daqui em diante. A noção de simulações e simulacros vem de Jean Baudrillard, que é um sociólogo francês do século XX, e funciona como diagnóstico de época, não necessariamente como uma avaliação de ações individuais. Mas eu vou tentar contextualizar aqui pra gente. O simulacro, ele emerge quando você tem um sistema de representações que não são ligadas com o real, com a realidade. Ou seja, quando você tem simulações dessa realidade. E aqui a gente pode entender o seguinte, né? Há uma inversão na relação do bebê. Não se trata de um bebê boneca que tem como referência um bebê real e que faz com que nós nos coloquemos frente a esse bebê boneca, também simulando o que seria o bebê real, né? Fazendo aqui uma brincadeira de fingimento. Mas na verdade o que se tem é um bebê hiperrealista, que a simulação, a nossa postura perante ele é a postura de que nós somos os pais e mães reais, e o bebê, por sua vez, que é um boneco, representaria um bebê real. Percebe a diferença? É como se a referência fosse o boneco e não mais o bebê real. A referência é um boneco para tentar colocar para jogo um bebê que seria real, mas que evidentemente não é real, é hiperrealista. A boneca reborn, enquanto uma simulação, seria uma hiperrealização do bebê de verdade, uma referência falsa para a representação de algo real. E aqui é interessante perceber uma coisa. Para o Baudrillard, quando você dissimula algo, quando você está dissimulando,
Você está fingindo que não tem algo que você tem. Quando você está simulando, você está fingindo ter algo que você não tem. Mas é mais do que um mero fingimento, porque a dissimulação, né, você fingir que não tem algo que você tem uma referência no real, tem uma referência na realidade. A simulação, por sua vez, não. Ela cria, ela constrói um mundo imaginário. Eu finjo que eu sou um jogador de futebol, só que eu nunca fui um jogador de futebol. Eu não sei o que é ser um jogador de futebol. Então o meu fingimento acontece com referências que não necessariamente dão conta da realidade de um jogador de futebol, por exemplo. E eu acho que é importante entender isso. A simulação ela vai acontecer quando aquilo que eu estou representando não tem uma ligação direta com o real. Quando a imagem que eu estou usando para poder fazer a minha referência do real, ela já não tem uma ligação com o real. Ela é só uma imagem construída de um jeito meio ruim, meio assim, mambembe, sabe? Nas coxas. E o simulacro é quando você tem um sistema dessas simulações que vão se entrelaçar, que vão se substituir, mas que não permitem nunca alcançar esse real, né? O exemplo do Baudrillard, por exemplo, é a Disneylândia. A Disneylândia, para além de ser uma simulação do American Way of Life, vai dizer ele, é também uma tentativa de fazer uma inversão, né? Se a Disneylândia é irreal, tudo se passa como se o resto dos Estados Unidos, toda a ideologia do American Way of Life fosse real, fosse realizável, e a gente sabe que não é. O Baudrillard chega a usar o Watergate, o caso, como um exemplo também para falar disso, mas eu prefiro adaptar para Lava Jato, porque eu acho que funciona melhor para o nosso contexto. Nas denúncias da Lava Jato, denúncias de corrupção, tudo parte do princípio como se uma situação ideal ou uma situação normal fosse não ter corrupção dentro do sistema político-econômico de uma sociedade capitalista. Há uma simulação de um mundo que não tem corrupção e que evidentemente, de um mundo capitalista sem corrupção, mas que evidentemente não se refere ao mundo real. E aí, quando você vê partidos de esquerda entrando nesse jogo de entendimento de ética, corrupção, nesse jogo de denúncia da corrupção, de defesa de uma situação específica ou outra, de um entendimento que gira em torno dessa denúncia da corrupção e gira em torno dessa lógica de um mundo sem corrupção, você tem a formação de um simulacro. Porque você tem um sistema de representações, de simulações que se referem a si mesmas, que não tem mais uma ligação com o real e que justamente acabam escondendo o fato de que não tem essa ligação com o real. Escondem o fato de que não há uma realidade onde você vai alcançar. Não há uma realidade a ser alcançada quando se forma o simulacro. E a referência que deveria ser a real, para se compreender a realidade, acaba sendo a referência do próprio simulacro. Acaba sendo a referência de um mundo com ou sem corrupção, por exemplo. A hiperrealidade que se forma de um mundo sem corrupção acaba sendo a base, a referência, o fundamento para a gente entender, a base fundamental para entender a própria vida política, econômica de uma sociedade humana capitalista. No caso dos bebês reborn, a simulação está na inversão entre o bebê real e o boneco, porque o bebê real é uma representação que se brinca, e o bebê que seria a referência do real é só um boneco, que por sua vez, por ser só um boneco, seria uma referência de um bebê real, mas essa referência já se perde nesse jogo de imagens. E aí a gente tem a realização do simulacro quando você tem um médico pediatra reborn. E a partir de hoje eu estarei atendendo também bebês reborns. Um advogado reborn. Você sabia que a conduta de matar um bebê reborn pode configurar a prática de um crime? Quando você tem políticos que criam leis por conta de bebê reborn, você tem a construção desse simulacro dentro da política institucional e a maneira como esse fenômeno se autonomiza enquanto um simulacro. Nesse caso, a realidade nem chega perto aqui. Ela já não é mais uma referência. E é importante entender que há uma diferença entre a simulação, simulacros, e a ideologia. Nesse caso não se trata de um efeito ideológico, né? O que eu estou dizendo aqui sobre os bebês reborn. O Baudrillard vai argumentar que a ideologia vista enquanto um falseamento, ela considera ainda a existência da realidade como sendo algo que pode ser alcançado e que funciona na denúncia. Por exemplo, você denuncia uma empresa que diz que somos todos uma família, salientando o fato de que, na verdade, as relações que existem entre nós são relações meramente trabalhistas e de exploração. No caso dos simulacros,
esse real já dificilmente vai ser alcançado, não vai ser alcançado. Se um deputado diz que tem muita criança na rua e as pessoas estão preocupadas com o bebê reborn, se ele faz esse tipo de crítica, no fundo a gente permanece dentro de uma simulação em que no centro dela está esse papel feminino do cuidado, esse papel do cuidado, essa coisa da brincadeira, da imaturidade versus a seriedade, e ignora-se a questão mercadológica desses brinquedos, no fundo. A verdade da coisa acaba sendo uma relação parental, uma relação de cuidado, que é ou verdadeira ou falsa, ou legítima ou ilegítima. E se permanece dentro de um simulacro. Se desconsidera o fato, por exemplo, de que são simplesmente bonecos. E que você não tem nenhuma pesquisa estatística que vai dizer que as pessoas que compram ou colecionam esses bonecos têm alguma patologia, alguma coisa psiquiátrica, ou que de fato existe um número relevante de pessoas que vão dentro do SUS para poder levar os seus bonecos reborn, coisa nesse sentido, assim, nesse tipo. Quando se cria leis em relação a isso, quando se propõe leis em relação a isso, o simulacro é fortalecido. E até fazendo aqui um paralelo com o comentário sobre a Disney que o Budrila faz, tudo se passa como se o cuidado das mães reborn sobre os seus bebês bonecos fosse irreal e a realidade fosse do desamparo das crianças no mundo. Como se a gente estivesse nessa oposição, uma oposição que se situaria justamente no fenômeno do boneco. E perceba que nesse fenômeno, esta oposição é muito relacionada a certas obrigações de gênero, mas se retira de jogo condições socioeconômicas, sociopolíticas e por aí vai. Ou seja, o desamparo das crianças é visto desse jeito enquanto meio que uma falta de caráter humana, visto como uma bobeira humana, uma bobagem, algo assim leviano. E perceba que nada disso tem uma referência com o real. A referência está dentro do próprio jogo de representações que envolve esse bebê reborn, que envolve a brincadeira do bebê reborn, que envolve a estranheza do bebê reborn, que envolve uma estranheza relacionada às relações humanas serem relações sinceras, preocupadas ou não, que envolve, o John Willis colocou isso, né, que envolve essa coisa do presságio, de lidar com o corpo como objeto, ainda se está dentro desse jogo, que envolve esse presságio de que o bebê reborn salva a vida de crianças, por exemplo, como a gente viu no artigo do Estado de Minas, que envolve esse entendimento que não passa por uma realidade para além do fato de que você está lidando com bonecos, que conseguem entender isso, que para além disso são só bonecos e não tem muito o que falar, para entender que no fundo o que está rolando é uma propaganda de venda de boneco que custa caro pra caramba. O que eu quero dizer para vocês é que essa inversão do bebê real com o bebê boneco que acontece no bebê reborn não é um privilégio ou uma maldição das mães do bebê reborn, como se fosse uma patologia psiquiátrica. Essa inversão, ela também é conduzida a partir dos políticos que tentam criar leis sobre isso, a partir dos críticos que levam isso muito a sério, como se fosse um fenômeno de massas ou algo nesse sentido. No fundo, esse simulacro vai se fortalecendo, vai se compreendendo enquanto simulacro, vai se manifestando enquanto simulacro. Tudo bem, minha gente? Esses são meus 2 centavos sobre o assunto. Espero que, enfim, tenha sido interessante para vocês, né? Acabamos botando filosofia no meio, mas tudo bem, acontece. Qualquer coisa, fique à vontade para mandar uma mensagem, faça seu comentário falando seu ponto sobre os bebês reborn, se inscreva e compartilhe o vídeo, tá bom? Até mais!